E aí, conta pra mim, ovário policístico existe mesmo? Será que não estão falando por aí que você, mulher, tem uma doença que talvez nem exista? Vamos resolver esse problema agora. Meu nome é Jacir Leal, sou médico e fique comigo até o fim, porque vou te contar tudo sobre isso. Eu estava no 3º ano de medicina quando cheguei em casa e vi minha irmã chorando. Eu fui até ela e perguntei o que havia acontecido. Ela me contou que não poderia ter filhos. O ultrassom mostrou que ela tinha ovários policísticos e o médico disse para ela que ela era estéril. Poderia ter alguma chance, mas com tratamentos caros, complicados. Eu não sabia o que era ovário policístico na época. Ginecologia seria uma cadeira para mais tarde em minha formação na universidade. Quando você não sabe o que fazer, deixa a vida resolver. Mais tarde, minha irmã teve 2 filhos, sem nenhum tratamento. Alguns meses depois daquela conversa com a minha irmã, uma namorada que eu tinha na época me mostrou um ultrassom onde estava escrito na conclusão do laudo que ela tinha útero infantil. O médico dela também disse que ela não poderia ter filhos. Nosso namoro não durou por muitos outros motivos. E ela é minha amiga até hoje. Porém, em relação ao exame, ela casou e teve 2 filhos. Presta atenção, eu estou me referindo a 1983. O ultrassom era na época ainda uma novidade e muito se precisava aprender. Mesmo assim, já se tiravam conclusões apressadas, sem levar em conta as consequências emocionais para aquelas jovens mulheres. Essa era uma das minhas maiores broncas na medicina, não saber falar com os pacientes. Não aprendemos isso na faculdade, muito menos na vida. Parece que essas conclusões apressadas persistem até hoje, o que me motivou muito a falar nesse vídeo. Eu não posso mais ouvir e ver o que não concordo e assistir quieto a tanto sofrimento desnecessário e não fazer nada. Eu vejo mulheres chegando sofrendo todos os dias no meu consultório com essas histórias. Não podemos ser covardes. Eu já gravei um vídeo em meu canal sobre endometriose, uma doença absolutamente desnecessária. Outro vídeo sobre as limitações da mamografia e a insistência de parte da medicina em usá-la. Agora falaremos sobre os erros absurdos de interpretação na imagem do ovário das nossas meninas grandes. Vem mais por aí, aguarde. Em 1985 eu cheguei no 5º ano da faculdade e iniciei a cadeira de ginecologia e fui finalmente apresentado à famosa síndrome dos ovários policísticos. Nome bonito, não é? Qual a clínica, isto é, quais os sinais e sintomas que se vê em quem possui essa doença? Uma mulher geralmente obesa, geralmente bem obesa, estatura baixa, com bastante pelos devido ao excesso de testosterona, um hormônio masculino que aumenta em produção num ovário que não cicla. Eu disse bastante pelos, não penugem, que muitas vezes um pouco aumentada, apenas por motivo de raça, e alguns médicos chamam essa normalidade de hirsutismo leve, isto é, carimba uma doença, mesmo que leve, e uma característica genética racial. Esta mulher portadora real da doença policística ovariana pode ter até uma voz um pouco mais grossa, não menstrua e é de fato estéril muitas vezes. Sabe quantas vezes eu vi essa doença em 35 anos desde a minha formatura? 2. Nessas mulheres com a doença, os hormônios que estimulam o ciclo e a ovulação, o hormônio folículo estimulante e depois o luteinizante, respectivamente, estão invertidos proporcionalmente em quantidade. Por isso esse problema mantém os ovários bem aumentados e bastante característicos. Como eles são 2 bolas grandes, uma de cada lado do útero, e este útero pequeno, um útero normal, sem sofrer influência de um ciclo, por isso mesmo não há menstruação. Vamos lá, pausa. Já volto a falar mais sobre esses ovários da doença, que em relação à imagem são parte importante na confusão entre médicos e dos conflitos e sofrimento dessas mulheres. Deixe-me falar antes sobre algo muito normal e comum. Eu vou repetir, normal e comum. A mulher logo após as primeiras menstruações, e algumas ainda por bastante tempo, ou esporadicamente em algum período futuro na vida, sem ser doença, simplesmente não ovula. Isso é normal não ovular de vez em quando. Os ovários, por algum motivo, não recebem um estímulo adequado naquele mês para selecionar e desenvolver um folículo, esse que deveria ovular. Portanto, os ovários, neste caso, são de tamanho normal, bem menores que os da dita doença, e apresentam apenas o que eu chamo de aspecto anovulatório, isto é, não há um folículo dominante maior que os outros, de 1 centímetro aproximadamente para mais, comum ser encontrado nessa primeira fase do ciclo menstrual normal.
Ou mesmo um corpo lúteo que mostra que a mulher provavelmente ovulou e está ciclando, próprio de ser encontrado na segunda fase de um ciclo ovulatório. Claro, ela ovulou, por isso que tem corpo lúteo. Ou seja, não tem folículo dominante nem corpo lúteo em um ovário pequeno, com alguns folículos e algumas vezes até um pouco mais folículos para a periferia do ovário, ciclo anovulatório. Não síndrome de ovário policísticos, simples assim. De repente a mulher ovula, pimba, surge aquele bichinho que quebra tudo na tua casa e mesmo assim quebra o teu coração. Como eu disse, portanto, a mulher que não cicla, não ovula e nem por isso, e na imensa maioria dos casos, não tem doença de ovários alterados, entendeu agora? Em medicina hoje chamamos isso de variante do normal, aquilo que não é esperado para a maioria das pessoas, mas também não é considerado doença, apenas varia do normal. Normal é ovular, ciclar. Não acontecer o ciclo e ovulação pode ser de fato uma doença a ser pesquisada, uma medicação sendo usada, um aumento da prolactina ou apenas uma temporária variante do normal, não tem nada errado. Eu nunca vi até hoje ninguém falar disso sobre esses ovários. Basta ver o exemplo da minha irmã, que parou de chorar, passou a ovular e engravidou sem qualquer tratamento. E insisto, isso é muito comum. Esses ovários não ovulatórios são características geralmente das jovens pós-puberdade, a primeira menstruação, porque o aparelho e o sistema sexual ainda não está maduro, portanto não cicla, ou cicla de vez em quando. São elas, essas jovens, as maiores vítimas desse diagnóstico de ovário policístico. Para mim, um diagnóstico errado, que mais adiante eu explicarei por que se equivocam no diagnóstico. Pois é, e o que esse conceito equivocado, mal interpretado, anda até hoje fazendo nos nossos ultrassons pélvicos, gerando tanto incômodo no coração dessas meninas grandes? Deixe-me então explicar onde mora boa parte da confusão. No início, o ultrassom, quem realizava o exame era exclusivamente um médico radiologista. Este é um especialista em diagnóstico por imagem. A atuação do radiologista era, e ainda é, apenas obter a imagem, descrevê-la e nunca interpretá-la. Muito menos bater papo explicando coisas do exame para o paciente. Esse papel de interpretar e conversar com o paciente é do médico que pediu o exame e aguarda o resultado. Algumas mulheres até dizem às vezes: nossa, que radiologista mal educado, fez o exame e nem falou comigo. Eu devo dizer que este é o bom radiologista. Ele colhe a imagem, descreve a imagem, coloca o que viu no papel e entrega o paciente para que leve o laudo ao médico que solicitou. Você já imaginou se cada um que vê o exame dá um palpite? Isso está errado. Veja, o médico que solicitou o exame sabe por que pediu, já tem o histórico da paciente e saberá muito melhor interpretar. Entendeu isso? Vamos então contar onde surgiu e ainda surge até hoje o problema. O radiologista entende de radiologia, o ginecologista entende de ginecologia. São dois seres que não conversam muito, só por papel. Vamos ao exame? O radiologista vê o ovário ali, é ovário sim, normal ao ultrassom, e ele escreve no papel ovário. Ele vê bolinhas pretas no ovário, claro, é lá que elas devem estar, afinal é um ovário, local que contém óvulos, que são as bolinhas, na verdade em ginecologia chamamos de folículos, são folículos normais. Para o radiologista, bolinhas pretas são cistos. Então ele vai no papel e escreve do lado da palavra ovário, que ele já escreveu, ele escreve cistos. E lá estava escrito então, ovários e cistos. Ele olha mais uma vez para o ovário e vê muitas bolinhas pretas. Ele retorna o papel e escreve o quê? Poli. O que significa? Muitos. Conclusão posta no laudo, ovário policístico. Ou microcístico para alguns. A moçoila lá atrás, a minha irmã, volta ao médico que pediu o exame, ele abre na frente dela e lê o laudo na conclusão, ovário policístico. Está armada a confusão. O radiologista apenas escreveu a imagem, que era o papel dele. O ginecologista, que não sabe a especificidade do ultrassom, vai lá nas profundezas do próprio cérebro e lê na memória daquilo que ele estudou de verdade. A síndrome de Stein-Leventhal, que é a síndrome dos ovários policísticos, e descreve toda a clínica para o paciente e prognóstico, que sai de lá ela chorando por saber que provavelmente não poderá ter filhos ou terá dificuldade para tê-los. Consegue ver agora onde está a treta?
Claro que eu não vou aqui entrar em particularidades da síndrome, mas apenas precisamos saber e resolver que muita confusão entre a normal e variante do normal e a doença propriamente dita está maltratando e fazendo sofrer muita gente desnecessariamente. Por isso esse vídeo, como falei, há muita dor naquelas que acham que não poderão engravidar. E acredite, para a mulher jovem, esse sentimento é difícil para qualquer um de nós. Imaginar e quantificar o sofrimento, principalmente nós homens, não dá para ver como elas sofrem. Mas há outro agravante que já vi acontecer algumas vezes, foram poucas, mas eu já vi acontecer. Moças que chegaram para mim aos prantos, em pânico e confusas, porque estavam grávidas, e dizem assim, mas como assim, doutor? Me disseram que eu não poderia engravidar, que eu tinha ovário policístico, então eu não me cuidei, eu não tomei nada, não tomei pílula para evitar, o que eu faço agora? Então eu pergunto para você, o que fazer? Para mim a resposta atende pelo nome de informação, e encarar com coragem, assim como eu já falei sobre a endometriose desnecessária, mamografias desnecessárias. Não se trata de falar mal da medicina, mas buscar a correção para fatos reais que exigem tratamento e evolução. Existe um acordo. Antes que médicos critiquem o que eu digo aqui, eu preciso falar. Claro que existem estado de anovulações crônicas sem muita alteração no ovário, mas desculpem, não é síndrome do ovário policístico e muitas vezes são incidências de fácil correção. O que eu quero deixar claro com esse vídeo é que se pensássemos melhor, não haveria tanta confusão, choro e dor. Imagine o sofrimento dessas jovens que chegam grávidas, pense na dor no coração da minha irmã lá atrás e de muitas que são consideradas estéreis e não são, que terão dificuldades e não terão. Para aquelas que trazem as fotos dos ovários nas mãos com o laudo ovário policístico, eu desenho para elas no meu receituário o que é um ovário da síndrome e mostro as diferenças nas fotos dos ovários delas. Como são os ovários da síndrome verdadeira? Então vamos lá. São ovários grandes, como eu já falei, em média de 6 centímetros. Isto porque possuem em todo o perímetro a disposição dos cistos, como se fosse um colar. Cistos reais, não folículos, de aproximadamente 1 centímetro cada um, porque são os folículos que cresceram um pouco, não conseguiram crescer mais, continuam a receber aquele estímulo para crescimento, mas não vão adiante, e ficam em torno de uma média de 1 centímetro. Como estão em círculo por toda a periferia do ovário, leva o ovário a esse tamanho aumentado. Então eu mostro na foto da paciente o tamanho do ovário dela, 2,5 a 3 centímetros geralmente. Sim, eu mostro que existem nela folículos pequenos e até um pouco periféricos, o que diz para mim apenas um ovário anovulatório naquele momento. Para ainda caracterizar um problema crônico, como o próprio nome da síndrome diz, tem que persistir no tempo. Note, não é o caso daquela que vem apavorada e grávida. Eu estava num congresso de ginecologia na USP em São Paulo em 2011, entrei numa sala para assistir o tema irregularidade menstrual e esterilidade. Na plateia eu estava lá quieto, prestando atenção, quando eu levo um susto, quando aparece na tela síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um estado de desequilíbrio principalmente nutricional e funcional. Digo, comida lixo e ausência de atividades físicas, comportamentos que levam as pessoas a uma série de doenças. Pergunto a você, como é que está a atividade física e alimentação dos nossos jovens? Se o problema explode no coração da síndrome metabólica, como um infarto, por exemplo, cabe ao cardiologista atender. Se o dano acontece antes no cérebro, como um AVC, chama-se um neurologista. Se detona o pâncreas por anos de surra que ele leva com a nossa alimentação gostosinha, ganha um diabetes. E ativa a ação do endocrinologista, C e muitos mais Cs, assim por diante. Até o meu susto, se detona o ovário, anovulação crônica, irregularidade menstrual e esterilidade, o tema daquela aula. Gente, ali pela primeira vez na vida como médico eu vi posta por outro médico uma relação que eu já prego desde 2003 em palestras e workshops para toda a população. A ligação entre a má alimentação e esses problemas, inclusive menstruais. Eu levantei-me da cadeira no auditório e tirei uma foto que incluí hoje nas minhas palestras sobre alimentos, vida e saúde, como for uma documentação daquilo que estava vendo pela primeira vez a classe médica fazer a relação. Olha só no slide seguinte que aquele médico apresentou, presta atenção, estava escrito assim: a correção da alimentação e estilo de vida tem resultados muito superiores ao uso de metformina, que é um medicamento para o tratamento desse problema.
Qual o tratamento, portanto, desses casos de ambulação irregular? Da metformina? Ou fazer o quê? Boa alimentação e atividades físicas. Aliás, também ajudará a não infartar, não ter diabetes, AVC. Eu perco pacientes porque eu invisto o tempo da consulta em orientação nutricional e comportamental. Eu perco porque a nossa sociedade hoje imediatista e consumista prefere remedinhos, prefere receita. Você sai do consultório sem estar carregando uma receita, você perde o paciente. Sofremos com a cultura da medicalização criada e imposta pela indústria farmacêutica e aceita alegremente por nossa imaturidade. Mas eu sigo orientando mesmo assim. Aliás, é um problema em toda a medicina, estamos morrendo pela boca. Tratamento para aqueles ovários grandes de fatos da síndrome verdadeira vai do estudo médico de cada caso, como eu disse, eu vi 2 em toda a minha vida. Então chega de medo, chega de sofrer desnecessariamente. Converse com seu médico sobre isso, mostre esse vídeo para ele e para todas as mulheres que sofrem com esta ainda distorção de conceitos na medicina, que exige evolução com urgência. E em relação à boa nutrição, eu prometo outro vídeo para você. Fica de olho, compartilhe essas informações, comente muito, critique, seja você também aquela que levará paz para muitos corações que choram hoje sem necessidade. Inscreva-se nesse canal, faça parte da construção de um futuro melhor para todos nós. Até o próximo vídeo.